Agora respira fundo, porque o que você vai ouvir não é só sobre amor, é sobre dinheiro, poder, orgulho e uma mensagem que mudou tudo. Antes de começar, já deixa o seu like e comenta aqui embaixo de onde você está assistindo essa história. Isso ajuda muito o canal a continuar trazendo histórias emocionantes como essa. Marina estava em pé no meio do quarto, segurando o celular com a mão trêmula, enquanto o homem que ela tinha jurado amar gritava com ela como se fosse uma estranha. "Quem é ele?" perguntou Ricardo, com os olhos cheios de raiva, apontando para a tela do telefone. "Responde, Marina. Quem é esse cara que está te mandando mensagem?" O silêncio dela durou apenas alguns segundos, mas para ele pareceu uma eternidade. E foi exatamente esse silêncio que fez tudo desmoronar. Horas antes, aquela casa era apenas mais uma mansão silenciosa demais para um casal que quase não se via. Ricardo, um empresário milionário, vivia cercado de reuniões, viagens e números. Marina, por outro lado, vivia cercada de ausência. Eles não brigavam, não discutiam, não gritavam, simplesmente não conversavam mais. Ricardo saía cedo, voltava tarde. Quando estava em casa, estava no celular, no notebook, resolvendo coisas importantes. Marina jantava sozinha na maioria das noites, dormia sozinha mesmo com ele na mesma casa, e aos poucos foi aprendendo a conversar mais com o silêncio do que com o próprio marido. Ela não era interesseira, não se casou por dinheiro. Pelo contrário, quando conheceu Ricardo, ele ainda estava construindo o império que hoje tinha. Eles cresceram juntos, sonharam juntos, sofreram juntos. Mas em algum ponto do caminho, ele cresceu, e ela ficou para trás. Naquela noite, Marina desceu as escadas da mansão usando um hobby simples, com o cabelo ainda úmido do banho. Tinha preparado um jantar que já estava frio há mais de uma hora. Mais uma vez. Quando Ricardo entrou pela porta, falando ao telefone e sem nem olhar para ela, algo dentro dela se quebrou de vez. "O jantar está na mesa", ela disse, com a voz calma, mas cansada. "Depois eu vejo isso", ele respondeu, sem tirar os olhos do celular. Depois. Ele sempre dizia, depois. Marina subiu para o quarto com um nó na garganta. Sentou na cama e, quase sem perceber, pegou o celular. Havia uma mensagem nova. Ela leu. E, pela primeira vez em muito tempo, sentiu que alguém tinha notado a existência dela. Não era uma mensagem romântica. Não era uma declaração de amor. Era apenas alguém perguntando se ela estava bem. Mas, para quem passava meses sendo ignorada pelo próprio marido, aquilo significava mais do que parecia. Ela respondeu. E foi exatamente nesse momento que Ricardo entrou no quarto. Ele parou na porta, olhou para Marina com o celular na mão e sentiu algo que não sentia havia anos. Ciúme. "Com quem você está falando?" perguntou em tom seco. "Com ninguém", ela respondeu instintivamente, travando o telefone. Foi o pior erro que poderia ter cometido. Ricardo atravessou o quarto em poucos passos e arrancou o celular da mão dela. "Me dá isso aqui." "Ricardo, para com isso." Mas já era tarde. Ele viu o nome na tela. Viu a mensagem. E o rosto dele mudou completamente. "Então é isso?" disse, com a voz tremendo de raiva. "Enquanto eu trabalho para manter tudo isso aqui, você fica de conversinha com outro homem?" "Não é isso que você está pensando," Marina respondeu, sentindo o coração disparar. "Ah, não?" Ele riu, sem humor. "Porque parece exatamente isso." A discussão começou ali. E pela primeira vez em muito tempo, aquela casa deixou de ser silenciosa, para virar um campo de batalha. "Você nunca está aqui", Marina gritou. "Nunca me ouve, nunca me vê." "E agora eu sei por quê", Ricardo respondeu. "Você já arrumou quem te veja, não é?" Ela sentiu as lágrimas escorrerem, mas não por culpa. Era por cansaço, por solidão, por anos sendo deixada de lado. "Você não faz ideia do que está falando", ela disse. "Então me explica", ele retrucou,
jogando o celular na cama. Me explica por que tem outro homem te mandando mensagem. Marina ficou em silêncio por alguns segundos. E esse silêncio foi tudo o que Ricardo precisava para acreditar na pior versão da história. O que ele não sabia, e ainda ia descobrir da pior forma possível, é que aquela mensagem não significava traição. Mas as decisões que ele tomaria a partir dali mudariam a vida dos dois para sempre. Marina respirou fundo. A verdade é que eu estou sozinha há muito tempo, ela respondeu. Mesmo casada com você. Ricardo soltou uma risada curta e amarga. Agora isso virou desculpa para conversar com outro homem? Não, ela disse, sentindo a garganta apertar. Virou consequência de ser ignorada. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, mas não foi um silêncio de reflexão. Foi de julgamento. Então você admite, ele disse. Admite que tem outro na sua vida? Eu admito que tem alguém que perguntou se eu estava bem. Marina respondeu. Coisa que você não faz há anos. As palavras acertaram Ricardo como um soco no estômago, mas ele não demonstrou. O orgulho falou mais alto. Quer saber? Ele disse, pegando o paletó do cabide. Talvez eu esteja mesmo perdendo tempo aqui. Perdendo tempo? Ela repetiu incrédula. Eu sou sua esposa. E está agindo como se não fosse, ele respondeu, abrindo a porta do quarto. Eu vou sair. Quando eu voltar, espero que você tenha decidido de que lado está. A porta bateu com força. Marina ficou sozinha no quarto enorme, sentindo o peso daquelas palavras esmagar o peito. Ela não estava traindo Ricardo, mas também não tinha mais forças para fingir que estava tudo bem. Naquela mesma noite, Ricardo não voltou para casa. No dia seguinte, Marina desceu para o café da manhã e encontrou a mesa vazia de novo. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação, nada. Ela tentou ligar, chamou, caiu na caixa postal. Foi só no fim da tarde que ele mandou uma única mensagem. Vou ficar fora alguns dias. Preciso pensar. Pensar. Era sempre ele quem decidia quando pensar. E ela que ficava esperando. Marina passou o dia inteiro tentando trabalhar, mas a cabeça estava longe. No fim da noite, o celular vibrou de novo. Era a mesma pessoa da noite anterior. Você está melhor hoje? Ela ficou olhando para a tela por alguns segundos antes de responder. Não sei. E, pela primeira vez, contou a alguém, mesmo sem dar nomes, mesmo sem dar detalhes, que o casamento dela estava desmoronando. Do outro lado da cidade, Ricardo estava num hotel de luxo, olhando para o teto, com o mesmo pensamento martelando a cabeça. Ela está me traindo. Ele não tinha provas, só tinha orgulho ferido. E aquilo era mais perigoso do que qualquer certeza. No segundo dia fora de casa, Ricardo tomou uma decisão. Ligou para o advogado. Eu quero me informar sobre separação, disse direto. E quero proteger meu patrimônio. Do outro lado da linha, o advogado fez algumas perguntas técnicas. Ricardo respondeu todas. Frio, calculista, como se estivesse fechando mais um negócio. Quando desligou, sentiu um gosto amargo na boca. Não era alívio, era medo disfarçado de controle. Naquela noite, ele voltou para casa sem avisar. Entrou em silêncio. Subiu as escadas. Parou na porta do quarto. Marina estava sentada na cama, com o celular na mão. Quando o viu, ela se levantou na hora. A gente precisa conversar, ela disse. Ricardo olhou para o telefone na mão dela e sentiu o sangue ferver de novo. Conversar sobre o quê? Ele perguntou em tom frio. Sobre o outro? Não existe outro, ela respondeu, cansada. Existe um casamento morrendo. Ele deu um passo à frente. Então me explica por que você esconde o celular de mim. Marina abriu a boca para responder e parou. Porque naquele momento ela percebeu uma coisa. Se contasse toda a verdade agora, talvez fosse ainda pior. Ela baixou o olhar.
E esse gesto foi tudo o que Ricardo precisava para confirmar, na cabeça dele, aquilo que ainda não era real. Eu sabia, ele disse com a voz dura. Eu sempre soube. E dentro dele, algo se decidiu. Naquela noite, Ricardo fez uma promessa silenciosa. Ele não ia perder nada. Nem o orgulho, nem o dinheiro, nem o controle. Mesmo que para isso tivesse que destruir o próprio casamento. Ele começou a chegar mais cedo em casa. Não por saudade, mas para observar. Uma noite, quando Marina estava no banho, o celular dela vibrou em cima da cômoda. Ricardo estava passando pelo corredor. Parou, olhou, voltou alguns passos. O nome na tela não era de homem, era de mulher. Doutora Helena. O nome na tela não era de homem, era de mulher. Doutora Helena. Ele franziu a testa, pegou o celular, tentou desbloquear, não conseguiu. Quando Marina saiu do banheiro, encontrou Ricardo com o telefone na mão. Desde quando você coloca senha no celular? Ele perguntou com a voz controlada demais. Desde que percebi que você não confia mais em mim, ela respondeu. Ou desde que começou a esconder coisas, ele rebateu. Ela respirou fundo. Me devolve isso, Ricardo. Não antes de você me explicar quem é a doutora Helena. Marina congelou por um segundo. Pouco tempo, mas suficiente para ele notar. É minha médica, ela disse. Médica? Ele ironizou. Agora você troca mensagens escondidas com médica? Eu não estou escondendo, ela respondeu. Você é que nunca perguntou nada sobre a minha vida. Ricardo devolveu o celular com força na cômoda. Então começa a falar. Ele disse, porque do jeito que está, tudo parece mentira. Marina sentou na cama, segurando o telefone com as mãos trêmulas. Eu não te contei porque você nunca tem tempo, ela disse. E porque eu sabia que você ia reagir exatamente assim. Reagir como? Ele perguntou seco, achando que tudo é traição, que tudo é ameaça. Ele cruzou os braços. Então me diz o que você está escondendo. Marina abriu a boca e fechou de novo. O silêncio voltou. E mais uma vez, o silêncio falou mais alto do que qualquer explicação. Na manhã seguinte, Ricardo saiu cedo e foi direto ao escritório do advogado. Quero acelerar o processo, disse, e quero saber como proteger tudo o que é meu. Vocês têm separação de bens? O advogado perguntou. Não, Ricardo respondeu, com a mandíbula travada. O advogado ergueu o olhar. Então você precisa se preparar. Dependendo do que ela provar, você pode perder muito mais do que imagina. A palavra provar ficou ecoando na cabeça de Ricardo. Provar o quê? Do outro lado da cidade, Marina estava sentada numa sala branca e silenciosa, olhando para a mesma doutora Helena que Ricardo tinha visto no celular. Você precisa contar para ele, a médica disse com voz calma. Não pode mais adiar. Eu tenho medo, Marina respondeu com os olhos marejados. Do jeito que ele está, vai achar que eu fiz isso para prender ele, ou para tirar dinheiro. E você fez? A médica perguntou com cuidado. Marina balançou a cabeça. Eu fiz porque eu estava sozinha, porque eu estava cansada, porque eu não aguentava mais viver como se não existisse. A médica suspirou. A verdade vai machucar, mas continuar escondendo vai machucar muito mais. Naquela noite, quando Marina chegou em casa, encontrou Ricardo sentado na sala esperando por ela. A gente vai conversar agora, ele disse. Sem fugir, sem silêncio. Ela engoliu em seco. Tudo bem. Ele olhou direto nos olhos dela. Quem é a doutora Helena? De verdade? Marina respirou fundo. É a médica que está me acompanhando. Porque eu estou fazendo um tratamento. Tratamento de quê? Ele perguntou, impaciente. Ela hesitou por alguns segundos, e então disse, eu não posso ter filhos, Ricardo. O silêncio que caiu na sala foi diferente de todos os outros. Pesado. Definitivo.
Ele piscou algumas vezes como se não tivesse entendido. Como assim? Eu descobri há alguns meses, ela continuou. E comecei o tratamento, sozinha. Porque você nunca estava aqui. E porque eu tinha medo de que isso fosse mais um motivo para você se afastar de vez. Ricardo passou a mão pelo rosto, confuso. E essa mensagem não era de outro homem. Ela disse com a voz falhando. Era da clínica, perguntando se eu estava bem depois do exame. Ele ficou em silêncio tentando juntar as peças, mas em vez de alívio, algo mais feio apareceu no olhar dele. Então você escondeu isso de mim, ele disse devagar. Você decidiu tudo sozinha. Marina sentiu o chão sumir sob os pés. Você está falando sério? Ela perguntou. Depois de tudo, isso é o que você tira disso? Ricardo se levantou. Eu preciso de tempo para pensar, ele disse de novo. E saiu da sala, deixando Marina sozinha, com a sensação de que, mesmo dizendo a verdade, ainda podia perder tudo. Eu marquei uma reunião com meu advogado, Ricardo disse direto. Marina sentiu o estômago apertar. Você vai transformar isso num negócio agora? Eu sempre transformo tudo em negócio, ele respondeu. É assim que eu sobrevivo. Ela respirou fundo. E o nosso casamento? Também virou só mais um contrato. Ricardo não respondeu. Eu não escondi isso de você por dinheiro, Marina continuou. Eu escondi porque você nunca esteve aqui. Você decidiu coisas importantes sozinha, ele rebateu. Isso não é casamento. E me deixar sozinha por anos é? Ela respondeu com a voz firme. O silêncio caiu entre eles de novo, mas agora era um silêncio cheio de ressentimento. Alguns dias depois, Marina recebeu uma ligação do banco. Senhora Marina, precisamos confirmar algumas movimentações recentes na sua conta conjunta com o Sr. Ricardo. Ela franziu a testa. Que movimentações? Houve uma transferência grande para uma conta de investimento em nome do Sr. Ricardo. Quando desligou, sentiu um frio na espinha. Naquela noite, confrontou Ricardo. Você está mexendo no nosso dinheiro? Perguntou. No meu dinheiro, ele corrigiu. Eu construí tudo isso. Nós construímos, ela respondeu. Eu estive com você desde o começo. Ricardo respirou fundo. E agora eu estou me protegendo. Se protegendo de mim? Ela perguntou, incrédula. Eu não sei mais do que você é capaz. Ele respondeu, frio. As palavras doeram mais do que qualquer grito. Naquela mesma semana, Marina recebeu outra ligação, dessa vez do escritório de advocacia. Senhora Marina, o senhor Ricardo entrou com um pedido de separação judicial. O chão pareceu sumir. Ela desligou sem conseguir dizer nada. Quando Ricardo chegou em casa, encontrou Marina sentada no sofá, com os papéis na mão. Então é assim que você faz, ela disse, pelas minhas costas. Eu não quero guerra, ele respondeu. Eu quero resolver isso da forma mais segura possível. Segura para quem? Ela perguntou. Para você e para o seu dinheiro? Ricardo não respondeu. Eu não vou brigar por luxo, Marina continuou. Eu só quero o que é justo. Justiça é relativa, ele disse. E eu não vou perder metade do que construí. Marina sentiu algo mudar dentro dela naquele momento. Então você prefere perder a sua esposa, ela disse. Do que dividir o que tem? Ricardo desviou o olhar. E isso foi a resposta. Naquela noite, Marina arrumou uma mala pequena. Não levou joias. Não levou roupas caras. Não levou nada que não fosse dela. Antes de sair, parou na porta do quarto. Eu te amei quando você não tinha nada, ela disse. E agora você prefere ficar com tudo, menos comigo. Ricardo não tentou impedir. E enquanto Marina fechava a porta da casa que um dia chamou de lar, ele ainda não sabia que aquela decisão seria a mais cara da vida dele. Ela voltou a trabalhar, voltou a sair sozinha, voltou a existir. E pela primeira vez em muito tempo, começou a perceber que não era invisível para o mundo. Do outro lado, Ricardo tentou seguir como sempre. Reuniões, viagens, números, contratos.
Mas a casa estava diferente, grande demais, silenciosa demais, fria demais. Do outro lado, Ricardo tentou seguir como sempre. Reuniões, viagens, números, contratos. Mas a casa estava diferente, grande demais, silenciosa demais, fria demais. O prato dela não estava mais na mesa, o perfume dela não estava mais no quarto, o jeito dela dobrar as roupas não estava mais em lugar nenhum. Ele dizia para si mesmo que aquilo era melhor assim, mais simples, mais controlável. Mas o controle não preenche espaço vazio. Uma noite, chegou em casa tarde, largou o paletó no sofá e percebeu que não havia ninguém para reclamar da bagunça. Sentou e ficou ali, olhando para o nada, por mais tempo do que gostaria de admitir. No escritório, o advogado ligou. Precisamos marcar uma reunião com a sua esposa para tratar dos termos da separação. Ex-esposa, Ricardo corrigiu. Ainda não, o advogado respondeu. Ricardo desligou com um aperto estranho no peito. Enquanto isso, Marina estava na clínica, sentada em frente à doutora Helena. Você está mais calma, a médica observou. Eu estou cansada de ter medo, Marina respondeu. Cansei de viver como se estivesse sempre pedindo espaço. E o tratamento? A médica perguntou. Marina respirou fundo. Vou continuar, mas agora por mim. Não para salvar um casamento que já acabou. A médica assentiu. Isso muda muita coisa. Alguns dias depois, Marina conseguiu um pequeno projeto de trabalho que exigia viagens curtas e reuniões fora da cidade. Nada grandioso, mas era dela. Pela primeira vez em muito tempo, algo era só dela. Ricardo, por outro lado, começou a perceber que o sucesso não conversava com ele à noite. Tentou ligar para Marina uma vez. Desligou antes de completar a chamada. Tentou outra vez. Não teve coragem. Até que, numa sexta-feira à noite, passou em frente ao antigo restaurante que costumavam frequentar juntos. Parou o carro. Olhou para dentro e sentiu um nó no peito que nenhum contrato era capaz de resolver. Ele não sentia saudade da esposa perfeita. Sentia saudade da mulher que acreditou nele quando ele ainda não era ninguém. Enquanto isso, Marina, sentada numa cama simples, em outro endereço, olhava para o teto e, pela primeira vez, não estava esperando ninguém chegar. Ela estava apenas vivendo. Mas nenhum dos dois sabia ainda que o destino estava preparando uma virada que ia colocar dinheiro, verdade e arrependimento na mesma mesa. Numa dessas viagens, durante uma reunião simples, Marina conheceu Eduardo. Ele não era empresário milionário, não tinha carros luxuosos, nem falava ao telefone o tempo todo, mas tinha algo que ela quase tinha esquecido que existia: atenção. Eles conversaram pouco, o suficiente para trocar ideias, não promessas. Quando Marina voltou para casa, encontrou uma mensagem de Ricardo no celular. Precisamos conversar sobre a separação. O advogado marcou a reunião. Ela leu, respirou fundo e respondeu apenas: tudo bem. Do outro lado, Ricardo estava enfrentando algo que não esperava. Um dos principais investidores da empresa tinha decidido sair. Levaria um bom pedaço do capital junto. Não era o fim do império, mas era o primeiro grande abalo em anos. Pela primeira vez, ele sentiu medo de verdade. No dia da reunião com os advogados, Marina chegou simples, sem joias, sem roupas caras. Ricardo chegou de terno caro e olhar cansado. Eles quase não se olharam. O advogado explicou termos, números, possibilidades. Falou de bens, contas, investimentos. Eu quero resolver isso rápido, Ricardo disse. Eu também, Marina respondeu. Mas de forma justa. Quando a reunião terminou, Ricardo segurou o braço dela no corredor. Você está diferente, ele disse. Eu estou viva, ela respondeu, soltando o braço com cuidado. Ele não soube o que dizer. Naquela mesma semana, a situação na empresa piorou. Um contrato importante foi cancelado, outro ficou por um fio. Ricardo começou a chegar em casa ainda mais tarde.
não por trabalho, mas por medo de ficar sozinho com os próprios pensamentos. Tentou ligar para Marina de novo. Dessa vez, ela atendeu. O que foi? Ela perguntou com a voz calma. Eu só queria saber se você está bem. Ela ficou em silêncio por um instante. Estou melhor do que eu esperava. Aquilo doeu mais nele do que qualquer briga. Você já seguiu em frente? Ele perguntou, quase sem perceber. Eu estou seguindo a minha vida, ela respondeu. Que é diferente. Depois que desligaram, Ricardo ficou olhando para o celular por um longo tempo, com a sensação estranha de estar perdendo algo que dinheiro nenhum comprava. Enquanto isso, Marina recebeu uma mensagem de Eduardo, agradecendo pela conversa da viagem e perguntando se ela tinha chegado bem. Ela sorriu ao ler. Não respondeu na hora. Mas, pela primeira vez em anos, o sorriso não vinha de uma lembrança. Vinha de uma possibilidade. E Ricardo ainda não fazia ideia de que, enquanto ele tentava proteger o que tinha, estava cada vez mais perto de perder o que realmente importava. Quando se despediram, Eduardo não tentou beijá-la. Apenas disse: "Gostei de te conhecer melhor." E isso, estranhamente, significou muito. Do outro lado da cidade, Ricardo estava vivendo dias que nunca imaginou viver. Um segundo investidor decidiu sair. Os números começaram a não fechar. Reuniões que antes eram certezas viraram negociações tensas. O império dele não estava caindo, mas estava rachando. Numa dessas noites longas no escritório, ele abriu uma gaveta e encontrou uma foto antiga. Ele e Marina, jovens, sentados no chão de um apartamento pequeno, rindo de alguma coisa boba. Ele ficou olhando para aquela foto por mais tempo do que gostaria de admitir. A gente era feliz, murmurou para si mesmo. Pegou o celular, pensou em ligar, guardou de novo. Marina, em casa, recebeu outra mensagem de Eduardo. Nada invasivo, nada pressionando. Apenas perguntando se ela queria repetir o café algum dia. Ela hesitou. Depois respondeu: "Quero." Não porque estivesse apaixonada, mas porque estava cansada de viver como se o coração tivesse que ficar sempre fechado. Alguns dias depois, Marina e Ricardo se encontraram de novo no escritório dos advogados para ajustar detalhes da separação. O clima estava diferente. Menos raiva, mais cansaço. A empresa não está indo bem, né? Marina perguntou, quase sem querer. Ricardo levantou o olhar, surpreso. Você ficou sabendo? Algumas coisas chegam, ela respondeu, mesmo quando a gente não procura. Ele respirou fundo. Estou resolvendo. Você sempre resolve, ela disse. Ou tenta. Houve um silêncio estranho entre eles. Você parece bem, ele comentou. Eu estou aprendendo a ficar, ela respondeu. Aquilo soou como uma frase simples, mas para ele pareceu uma despedida. Naquela noite, Ricardo recebeu a notícia que mais temia. Um grande contrato tinha sido oficialmente cancelado. As perdas agora eram reais, visíveis, dolorosas. Ele chegou em casa, largou a pasta no chão e sentou no escuro da sala. Pela primeira vez em muitos anos, não tinha ninguém para dividir o peso do dia. E pela primeira vez, entendeu que talvez tivesse protegido tanto o dinheiro que deixou o amor sem proteção nenhuma. Enquanto isso, Marina voltava para casa depois de mais um encontro simples com Eduardo, sentindo algo novo crescer devagar. Não era paixão, era paz. E Ricardo ainda não sabia, mas estava cada vez mais perto de descobrir que algumas perdas não aparecem nos relatórios financeiros. Elas aparecem no silêncio da própria casa. Numa manhã, o advogado ligou cedo demais. Precisamos conversar, disse, sem rodeios. A situação da empresa pode afetar diretamente o acordo da separação. Ricardo fechou os olhos por um instante. Quanto eu posso perder? Mais do que você imagina, o advogado respondeu. Desligou com o coração pesado. No mesmo dia, Marina recebeu uma proposta inesperada.
O projeto que ela vinha tocando com tanto cuidado poderia se tornar algo fixo em outra cidade. Não era um cargo milionário, mas era estável, era crescimento, era dela. Ela passou o dia inteiro pensando nisso. À noite, sentou na cama com o celular na mão e encarou o nome de Ricardo na lista de contatos. Pensou em ligar. Desistiu. Pensou em apagar o contato. Não conseguiu. Enquanto isso, Ricardo dirigia sem rumo pela cidade. Acabou parando, sem perceber, em frente ao prédio onde Marina estava morando. Ficou dentro do carro por alguns minutos, olhando para a janela iluminada. Não sabia se subia, não sabia se tinha esse direito, mas subiu. Quando Marina abriu a porta e viu Ricardo ali, de terno amarrotado e olhar cansado, sentiu o coração apertar. Aconteceu alguma coisa? Ela perguntou. Eu só precisava falar com você, ele disse. Ela hesitou. Depois deu espaço para ele entrar. Sentaram na sala pequena, sem o luxo da casa antiga, sem distância física, só o peso de tudo o que não tinha sido dito. Minha empresa está em risco, Ricardo disse direto. E eu acho que estou perdendo tudo. Marina respirou fundo. Eu sinto muito. Ele a olhou, surpreso com a simplicidade da resposta. Eu não vim pedir dinheiro, ele disse, quase defensivo. Nem ajuda. Eu só não sabia para quem mais falar. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Engraçado, ela disse por fim. Durante anos eu estive aí para você. Mas você nunca achou que precisava falar comigo. As palavras não tinham raiva. Tinham verdade. Ricardo abaixou a cabeça. Eu errei, ele disse. E eu estou pagando por isso. Houve um silêncio longo entre os dois. Eu recebi uma proposta para trabalhar fora, Marina contou de repente. Ricardo levantou o olhar. Longe? Outra cidade. Ele engoliu em seco. E você vai? Eu ainda não sei, ela respondeu. Mas sei que dessa vez a decisão é minha. Não é fuga, é escolha. Ele assentiu com dificuldade. Eu queria ter aprendido isso antes. Quando Ricardo foi embora, Marina fechou a porta e encostou a testa na madeira por alguns segundos. Sabia que aquela conversa tinha mexido com coisas que ela achava que já estavam no lugar. E do outro lado da cidade, Ricardo voltou para casa com uma certeza dolorosa. Ele podia até perder dinheiro, mas estava prestes a perder algo que talvez nunca mais conseguisse recuperar. Aquilo doeu mais do que ele imaginava. Não pelo dinheiro em si, mas porque, junto com a tela-venda, vinha a sensação clara de que ele estava pagando o preço de escolhas antigas. Numa noite, sozinho no escritório, ele abriu uma pasta antiga e encontrou documentos da época em que ele e Marina ainda estavam começando. Planos rabiscados à mão. Metas pequenas. Sonhos simples. Numa noite, sozinho no escritório, ele abriu uma pasta antiga e encontrou documentos da época em que ele e Marina ainda estavam começando. Planos rabiscados à mão. Metas pequenas. Sonhos simples. Ele fechou os olhos por alguns segundos. Eu estraguei tudo, disse, em voz baixa, para ninguém. No mesmo dia, Marina recebeu a confirmação. Se aceitasse a proposta, teria que se mudar em poucas semanas. Ela sentou na cama com o e-mail aberto e ficou olhando para a tela por um longo tempo. Aceitar significava recomeçar de vez. Ficar significava encarar o que ainda existia. Ela decidiu contar para Ricardo. Não por obrigação, mas porque, apesar de tudo, eles ainda tinham uma história. Quando se encontraram, foi num café simples. Nada de advogados. Nada de contratos. Eu vou me mudar, Marina disse, sem rodeios. Recebi a proposta. E vou aceitar. Ricardo sentiu o impacto como um soco silencioso. Quando? Em algumas semanas. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, tentando organizar o que sentia. Eu não tenho o direito de pedir nada, ele disse, por fim. Mas eu precisava saber. Eu também, ela respondeu. Precisava dizer olhando para você.
Eles ficaram ali, sentados, com o barulho de pessoas passando ao redor, mas em um mundo à parte. Eu perdi quase tudo, Ricardo confessou. E acho que só agora estou entendendo que realmente perdi primeiro. Marina olhou com cuidado. Algumas perdas não aparecem nos extratos bancários, ela disse. Ele assentiu. Eu sei. E o que você vai fazer agora? Ela perguntou. Continuar, ele respondeu. Mais diferente. Nem sempre dá para reconstruir o que a gente quebra, mas dá para tentar não quebrar de novo. Marina respirou fundo. Eu espero que você consiga. Eles se levantaram para ir embora. Não houve abraço. Não houve promessa. Só um olhar longo demais para ser apenas despedida. Naquela noite, Ricardo ficou andando pela casa vazia, pensando em tudo que ainda queria dizer, em tudo que já era tarde demais para consertar. E Marina, fazendo listas de mudança, percebeu que, mesmo decidida, ainda doía deixar uma parte da própria história para trás. Ambos sabiam, a próxima vez que se vissem, nada mais poderia ficar em cima do muro. E no meio de tudo isso o nome de Marina não saía da cabeça. Ele sabia que ela ia embora, sabia que tinha perdido o direito de pedir que ficasse, mas também sabia que havia coisas que não podiam mais ser adiadas. Uma noite, depois de mais um dia pesado, Ricardo entrou no antigo escritório de casa, aquele que quase nunca usava. Abriu uma gaveta esquecida e encontrou um envelope amarelado pelo tempo. Dentro estavam alguns papéis antigos, rascunhos do primeiro plano de negócios, contas de quando tudo ainda era difícil, e uma carta. Uma noite, depois de mais um dia pesado, Ricardo entrou no antigo escritório de casa, aquele que quase nunca usava. Abriu uma gaveta esquecida e encontrou um envelope amarelado pelo tempo. Dentro estavam alguns papéis antigos, rascunhos do primeiro plano de negócios, contas de quando tudo ainda era difícil e uma carta. Uma carta que Marina tinha escrito para ele anos atrás, quando ele ainda não era ninguém. Ele se sentou e leu. Não era uma carta romântica. Era uma carta simples, falando sobre acreditar, sobre caminhar junto, sobre não deixar que o trabalho engolisse quem eles eram. Ricardo sentiu um aperto no peito que nenhum prejuízo financeiro tinha causado. Naquela mesma noite, Marina estava organizando as últimas coisas do apartamento. As caixas já começavam a se acumular pelos cantos. A mudança estava ficando real. O celular dela tocou. Era Ricardo. Ela olhou para a tela por alguns segundos antes de atender. O que foi? Perguntou com a voz calma. Eu encontrei uma coisa sua, ele disse. Uma carta, de anos atrás. Houve um breve silêncio do outro lado da linha. Você pode jogar fora, Marina respondeu. Aquilo é de outra vida. Eu não quero jogar fora, ele disse. E eu não liguei por causa disso. Eu só precisava te ouvir. Ela fechou os olhos por um instante. Pra quê, Ricardo? Porque eu estou entendendo tarde demais que eu passei anos tentando salvar coisas erradas. Ela respirou fundo. Eu já tomei minha decisão. Eu sei, ele respondeu. E eu não vou tentar mudar isso hoje. Eu só queria te ver. Uma última vez, antes de você ir. Marina hesitou. Não para discutir dinheiro, não para falar de advogado. Ele completou. Só para fechar as coisas do jeito certo. Depois de alguns segundos, ela disse. Tudo bem, amanhã. Eles se encontraram no dia seguinte, no mesmo café simples onde tinham conversado antes. Ricardo parecia diferente, menos tenso, menos armado. Eu vendi mais uma parte da empresa, ele disse direto. Doeu, mas foi necessário. Eu sinto muito, Marina respondeu com sinceridade. Eu também, ele disse, mas não pelo dinheiro. Ela o olhou, esperando. Eu percebi que passei a vida inteira tentando garantir que eu não perdesse nada. E acabei perdendo você. O silêncio entre eles não foi desconfortável, foi pesado de verdade. Algumas perdas não têm como ser recuperadas, Marina disse. Eu sei, ele respondeu. Mas eu precisava dizer isso olhando para você. Eles ficaram ali por alguns minutos falando pouco.
lembrando de coisas pequenas, rindo de uma história antiga, se despedindo de uma versão da vida que não voltaria mais. Quando se levantaram para ir embora, Ricardo parou por um instante. Eu espero que você seja feliz, ele disse. De verdade, Marina assentiu. Eu também espero que você aprenda a ser. Eles se separaram ali, na porta do café, sem drama, sem promessas, mas pela primeira vez, com a sensação de que algumas coisas tinham sido ditas do jeito certo. E, enquanto Marina caminhava para casa, ela não percebeu que aquela conversa ainda não tinha sido o último capítulo daquela história. Ricardo, por outro lado, vivia um tipo diferente de arrumação. Estava desmontando partes da própria empresa, vendendo ativos, renegociando contratos, tentando manter o que ainda era possível. Pela primeira vez, estava aprendendo a dizer não para coisas que antes considerava intocáveis. E, curiosamente, quanto mais ele perdia controle sobre o dinheiro, mais ganhava clareza sobre si mesmo. Numa tarde, recebeu uma ligação inesperada do advogado. Precisamos conversar, disse a voz do outro lado. Surgiu uma questão nova no processo de separação. Ricardo sentiu o estômago apertar. Que tipo de questão? Algo relacionado a um investimento antigo, do início da empresa, em nome da Marina. Ricardo franziu a testa. Como assim, em nome da Marina? Alguns dos primeiros aportes foram registrados no nome dela. Isso pode mudar bastante coisa no acordo. Quando desligou, ficou sentado em silêncio por vários minutos. Ele lembrava daquela época. Lembrava de Marina assinando papéis quando ele ainda não tinha crédito suficiente. Lembrava dela confiando sem perguntar demais. Lembrava. E nunca tinha dado a devida importância. Naquela noite, ele não conseguiu dormir. Do outro lado, Marina recebeu um e-mail do escritório de advocacia pedindo alguns documentos antigos. Papéis que ela nem sabia se ainda tinha. Revirou caixas até encontrar uma pasta velha. Dentro estavam contratos, comprovantes e alguns documentos da época em que tudo tinha começado. Ela sentou no chão e começou a folhear. E pela primeira vez em muito tempo, percebeu algo que nunca tinha parado para pensar de verdade. Ela não tinha sido só a esposa que ficou em casa. Ela tinha sido parte da construção de tudo aquilo. No dia seguinte, Marina e Ricardo se encontraram novamente no escritório dos advogados. O clima era tenso, mas diferente. Existem coisas que precisamos revisar, o advogado explicou. A participação da Marina no início da empresa pode mudar bastante os termos. Ricardo olhou para Marina, surpreso e envergonhado. Eu nunca quis nada além do que é justo, Marina disse com calma. Nunca foi sobre tirar vantagem. Eu sei, ele respondeu, baixo. E acho que esse é o problema. Eu é que sempre fiz tudo ser só sobre dinheiro. Eles ficaram em silêncio por alguns segundos. Talvez a gente precise refazer esse acordo, o advogado concluiu. Quando saíram do escritório, o clima entre eles estava estranho. Não hostil, não leve, apenas honesto. Eu não sabia que isso ainda existia, Ricardo disse. Eu também não, Marina respondeu. Às vezes, a gente esquece quem foi, até alguém lembrar a gente, ele assentiu. E naquele momento, Ricardo percebeu que estava prestes a enfrentar a parte mais difícil de todas. Não perder dinheiro, mas admitir que sempre deveu muito mais do que imaginava. Ricardo passou a revisitar decisões antigas com outros olhos. Pela primeira vez, abriu pastas velhas, leu contratos que nunca tinha lido direito, viu o nome de Marina em mais lugares do que imaginava. E isso doeu. Não porque significasse perder mais dinheiro, mas porque significava admitir que ele tinha passado anos diminuindo o papel dela na própria vida e na própria empresa. Não porque significasse perder mais dinheiro, mas porque significava admitir que ele tinha passado anos diminuindo o papel dela na própria vida e na própria empresa. Marina, por sua vez, sentia algo diferente. Não era vingança.
Não era satisfação. Era uma espécie de justiça tardia que ela nem sabia se queria comemorar. Eu não fiz isso pensando em agora, ela disse à doutora Helena durante uma consulta. Eu fiz porque, naquela época, eu acreditava na gente. E você ainda acredita? A médica perguntou. Marina ficou em silêncio por alguns segundos. Eu acredito em quem eu fui, respondeu. E isso já é alguma coisa. No escritório dos advogados, os encontros ficaram mais frequentes. Ajustes, revisões, conversas difíceis, mas, curiosamente, menos brigas. Ricardo começou a ceder em pontos que antes ele jurava que nunca cederia. Eu não quero que isso termine como começou, ele disse numa dessas reuniões. Com silêncio e ressentimento. Marina o olhou com cuidado. Então não termina assim, ela respondeu. Termina com verdade. Ele assentiu. Enquanto isso, a data da mudança de Marina se aproximava. As caixas agora estavam quase todas fechadas. O apartamento começava a parecer um lugar de passagem. Eduardo perguntou, com cuidado, se ela estava pronta. Eu estou pronta para ir, ela respondeu. Ainda estou aprendendo para onde. Ele sorriu. Às vezes isso é o suficiente. Naquela semana, Ricardo recebeu uma proposta para vender mais uma parte da empresa e, com isso, estabilizar de vez as finanças. Não ficaria como antes, mas ficaria de pé. Ele aceitou. Quando contou para Marina, não foi com orgulho, foi com sinceridade. Eu estou recomeçando, ele disse. Não do jeito que planejei, mas talvez do jeito que eu precisava. Ela assentiu. Às vezes, a vida escolhe pela gente quando a gente não escolhe a tempo. Eles ficaram em silêncio por alguns segundos. Você ainda vai embora? Ele perguntou, mesmo sabendo a resposta. Vou, ela disse. Mas não estou fugindo, estou seguindo. Ele respirou fundo. Eu espero que você encontre o que está procurando. Eu também, ela respondeu. E pela primeira vez, nenhum dos dois disse aquilo por educação. Disseram porque era verdade, mas o destino ainda guardava uma última decisão que nenhum deles tinha planejado enfrentar tão cedo. No meio da arrumação, o celular dela tocou. Era Ricardo. Ela hesitou antes de atender. O que foi? Perguntou. O que foi? Perguntou. O advogado pediu um documento que só você tem. Ele respondeu. É rápido. Eu posso passar aí? Marina olhou em volta para as caixas, para o apartamento quase vazio, para a própria vida em trânsito. Pode, disse. Mas eu estou saindo hoje. Eu sei, ele respondeu baixo. Ricardo chegou alguns minutos depois. Parou na porta como quem entra num lugar que já não é mais seu. Olhou ao redor e percebeu, com um aperto no peito, que tudo ali já estava pronto para ser deixado para trás. Está tudo organizado, ele comentou, tentando soar neutro. Está, Marina respondeu. Quando a gente decide ir, as coisas andam rápido. Ela encontrou o documento numa pasta e entregou a ele. Por alguns segundos, nenhum dos dois falou nada. A empresa vai ficar de pé. Ricardo disse como se precisasse dizer aquilo em voz alta. Menor. Diferente. Mas vai. Fico feliz, Marina respondeu. De verdade. Ele assentiu. E você? Perguntou. Está com medo? Ela pensou antes de responder. Um pouco. Mas acho que, pela primeira vez, é um medo que me puxa para frente, não para trás. Ricardo respirou fundo. Eu queria ter aprendido isso antes. Houve um silêncio longo entre eles. Não pesado. Apenas cheio de coisas que já não precisavam mais ser ditas. Eduardo está lá embaixo com o caminhão, Marina disse, quebrando o silêncio. A gente vai sair em 1 hora. Ricardo sentiu o peso da frase. Eu não vim para te impedir, ele disse rápido. Eu só queria te desejar sorte, sem ruído, sem briga. Ela o olhou com cuidado. Obrigada por isso. Quando ele foi embora, Marina fechou a porta e encostou a testa nela por um instante. Não era tristeza, era reconhecimento. De fim, de começo.
Algumas horas depois, o caminhão partiu. Marina olhou pela janela enquanto a cidade ficava para trás. Não havia música alta, não havia drama. Só a sensação estranha de estar escolhendo a própria vida. Ricardo, do outro lado da cidade, voltou para o escritório e assinou os últimos papéis da venda. A empresa estava mais leve. Ele também. Não feliz, mas diferente. À noite, sozinho em casa, ele abriu uma caixa antiga que tinha guardado. Dentro, encontrou mais fotos, mais papéis, mais lembranças. Não guardou tudo. Separou algumas coisas. Outras deixou ir. Pegou o celular, escreveu uma mensagem para Marina e apagou. Escreveu de novo e apagou outra vez. No fim, guardou o telefone. Algumas despedidas não precisam de última palavra. Precisam de respeito. E, enquanto Marina atravessava a estrada para uma nova cidade e Ricardo fechava a porta de uma fase inteira da vida, os dois não sabiam ainda que o destino tinha guardado uma última curva, daquelas que não pedem licença para mudar tudo. Eduardo ajudou na adaptação. Mostrou caminhos, apresentou lugares, mas manteve a mesma distância respeitosa de sempre. Não havia pressa, não havia cobrança, só presença. Ricardo, por outro lado, vivia o que sobrava do próprio mundo. A empresa seguia, menor, mais simples, mas ainda de pé. Ele começou a sair mais cedo do escritório, a cozinhar para si mesmo, a arrumar a própria casa, coisas pequenas que antes nunca tinha tempo de fazer. E em meio a essas rotinas novas, percebeu algo que doeu admitir. Ele estava aprendendo a viver, depois de perder. E, em meio a essas rotinas novas, percebeu algo que doeu admitir. Ele estava aprendendo a viver, depois de perder. Algumas semanas depois, o advogado ligou para os dois com a mesma notícia. O processo estava praticamente encerrado. Faltavam apenas assinaturas finais. Marina recebeu a ligação no fim da tarde. Ficou olhando pela janela do escritório novo por alguns segundos antes de responder. "Tudo bem", ela disse. "Podemos marcar." Ricardo recebeu a mesma ligação horas depois. Sentou-se no sofá e ficou ali, em silêncio, com o telefone na mão. Eles marcaram o encontro para a semana seguinte. No dia, sentaram frente a frente mais uma vez. Menos tensão, menos mágoa, mais cansaço. Os papéis foram colocados sobre a mesa. As cláusulas, lidas. As canetas, entregues. Marina assinou primeiro. Quando Ricardo pegou a caneta, hesitou por um segundo, não por dúvida jurídica, mas por memória. "Eu nunca te disse isso", ele falou, sem levantar o olhar. "Mas você foi a melhor parte da minha vida. Mesmo quando eu não soube cuidar disso." Marina respirou fundo. "E você foi a parte que me ensinou a não desaparecer de mim mesma." Ele assentiu e assinou. Quando saíram do escritório, ficaram parados por alguns segundos na calçada, como duas pessoas que sabem que aquela é, de verdade, a última página de um capítulo. "Cuida de você", Ricardo disse. "Você também", Marina respondeu. Ela entrou no táxi. Ele ficou olhando o carro se afastar. Não houve lágrimas. Não houve cena. Só a sensação estranha de que, às vezes, amadurecer dói mais do que perder. Naquela noite, Marina voltou para o apartamento novo, sentou no chão ainda sem tapete e ficou pensando em tudo o que tinha mudado em tão pouco tempo. Não sentia saudade do passado, sentia respeito por ele. Ricardo, em casa, abriu uma garrafa de vinho, serviu uma taça e brindou sozinho, não ao sucesso, mas à coragem tardia de ter aprendido. E quando os dois foram dormir naquela noite, nenhum deles imaginava que o dia seguinte traria uma notícia capaz de colocar em xeque tudo o que eles achavam que já estava resolvido. O telefone de Marina tocou cedo demais naquela manhã. Ela ainda estava deitada olhando para o teto do apartamento novo quando viu o número da clínica na tela. Sentiu o coração apertar antes mesmo de atender. "Marina, aqui é a doutora Helena", disse a voz do outro lado. "Eu preciso que você venha aqui hoje. É importante." "Aconteceu alguma coisa?" Marina perguntou, tentando manter a calma.
Temos resultados novos. Prefiro conversar pessoalmente. O caminho até a clínica pareceu mais longo do que nunca. Cada semáforo, cada esquina, cada minuto, aumentava o peso da expectativa. Quando entrou no consultório, percebeu no rosto da médica que não era uma conversa simples. Nós repetimos alguns exames. A doutora Helena começou. E houve uma mudança, pequena mas real. Existe uma possibilidade que antes não existia. Marina sentou devagar. Possibilidade de quê? De você conseguir engravidar com tratamento adequado. Não é uma garantia, não é fácil, mas agora é possível. Por alguns segundos, Marina não conseguiu dizer nada. Sentiu as lágrimas subirem sem pedir permissão. Não era só sobre ter um filho. Era sobre uma porta que por anos ela acreditou estar definitivamente fechada e que agora estava entreaberta. Eu nem sei o que dizer, ela murmurou. Você não precisa decidir nada agora, a médica respondeu. Só precisava saber. Marina saiu da clínica andando sem rumo por alguns minutos. Sentou num banco qualquer e ficou olhando as pessoas passarem. A vida seguia normal para todo mundo. Para ela, algo tinha acabado de mudar tudo. Do outro lado da cidade antiga, Ricardo também recebeu uma ligação inesperada. O advogado informou que um investidor antigo queria recomprar parte da empresa, agora em condições melhores. Não era voltar ao que era antes, mas era estabilidade, fôlego, um recomeço mais seguro. Ricardo desligou e ficou em silêncio. Pensou em Marina, pensou em tudo o que tinham vivido. Pensou em quantas vezes escolheu o caminho errado por medo de perder. Sem planejar demais, pegou o carro e dirigiu até o café onde costumavam conversar. Marina chegou alguns minutos depois. Não sabiam por que tinham marcado ali. Talvez porque algumas histórias precisem fechar onde aprenderam a falar a verdade. Eu recebi uma notícia hoje, ela disse assim que sentaram. Eu também, ele respondeu. Ela respirou fundo. Existe uma chance, pequena, mas real, de eu conseguir ter um filho. Ricardo ficou imóvel por um instante processando. Isso é incrível, ele disse com a voz baixa. De verdade. É, Marina respondeu. E é assustador também, ele assentiu. A empresa também pode respirar de novo, contou. Não como antes, mas o suficiente para seguir. Houve um silêncio confortável entre eles. Engraçado, Marina disse. A gente passou tanto tempo achando que tudo estava acabando. E agora parece que as coisas estão só mudando de forma. Talvez seja isso que a vida faz quando a gente para de tentar controlar tudo. Ricardo respondeu. Eles se olharam. Não havia promessa no ar. Não havia mágoa gritando. Só duas pessoas que tinham aprendido, do jeito difícil, a se ouvir. Eu não sei o que vem agora, Marina disse. Mas sei que, pela primeira vez, não estou com medo de escolher. Eu também não. Ele respondeu. Eles se despediram ali, sem drama, sem discursos. Não como marido e mulher. Não como inimigos, mas como duas pessoas que finalmente tinham aprendido a respeitar a própria história. Meses depois, Marina começou o tratamento. Não foi fácil. Não foi rápido. Mas foi feito com esperança, não com desespero. Ricardo reergueu a empresa devagar, com menos pressa e mais presença na própria vida. Eles não voltaram a ser o que eram. Eles se tornaram o que precisavam ser. E, às vezes, isso é o final mais honesto que uma história pode ter. Se você gostou dessa história, deixa o like agora e comenta aqui de onde você está assistindo. Eu leio todos os comentários, e isso ajuda muito o canal a continuar trazendo histórias assim para você.